Bom dia, Antônio César. Bom dia para você ligado no programa Bola em Jogo desta segunda-feira. A URT que passa a ser destaque do programa. E nós falamos ao vivo aqui do estádio São Maciel. Por aqui já marcando presença, o presidente Igor, que gentilmente nos atende. E também ao seu lado aqui, o professor Flávio Alves, juntamente com a turma do marketing da União Recreativa dos Trabalhadores, que após um período longo de férias, né, eles retornam aos trabalhos. Isso é muito legal. Presidente, bom dia, Rádio Patos. Uma vez mais, obrigado por nos atender. Bom dia, Antônio César. Bom dia, Esmar, Bill, aos ouvintes da Rádio Pato, especialmente torcedor do RT. Presidente, conforme já foi amplamente divulgado, um investidor aí já foi divulgado, né, para apreciação aí do Conselho, que está marcado para o dia 28, em relação à SAF. De todo esse projeto, quais os pontos principais que o senhor analisa, que o senhor destaca em relação a esse investidor? Esmar, primeiro ponto é o que a gente sempre disse, né? Ser um investidor da cidade, né? Ser um investidor que é torcedor da URT, né? Um cara que acompanha a URT há muitos anos, patrocinador da URT há muitos anos, é um cara que sempre esteve do nosso lado, né? Quando a situação financeira apertou, né? Ele sempre nos socorreu, né? Ele e o pessoal da DB através do Daniel. Então a gente vê aí o amor e o carinho que tem pelo URT. Não é um investidor que precisa da URT para levantar o seu patrimônio, muito pelo contrário, né? Ele vem para poder agregar, para dar mais suporte financeiro para o URT. Né, um modelo de SAF que, se caso for aprovado, ESMA, a gente não vai ter pé de dinheiro, a gente não vai ter dinheiro para contratar um super time, mas que vai dar estrutura, né, a gente ficar mais tranquilo que o quinto dia útil a gente vai ter o salário de todos pagos em dia, né, uma estrutura física melhor, né, existe um planejamento muito bom com relação à estrutura, dar condições melhores para os profissionais que vão trabalhar, né, e um projeto muito sério, né, uma proposta que de fato ela existe. A gente sempre disse que quando essa proposta chegasse oficial, a gente, né, ia divulgar, né, e esse final de semana foi autorizado pelo investidor, a gente divulgar para a imprensa, né, o conselho já tem ciência da proposta, né, para dia 28 que todos, com muita tranquilidade, que tenham direito a voto, que possa tirar todas as suas dúvidas na hora da reunião, o investidor vai estar presente, o jurídico através do Dr. Lucas Ottoni também, então a gente está fazendo aí, conduzindo na maior transparência possível. Conforme foi anunciado, presidente, 90 milhões que está sendo investido na URT em 20 anos. Isso quer dizer 4 milhões e meio anual. A URT tem um calendário cheio no ano de 2027. Esse dinheiro é o suficiente para manter as despesas ou não? Esma, esse é um ponto de muita dúvida do torcedor, que tem que ser muito bem explicado. Né? 4 milhões e meio é o mínimo investido pelo investidor. Tá? 4 milhões e meio não se faz numa temporada de 10, 11 meses, igual o RT vai ter esse calendário anual, né? Inclusive podendo até participar da Copa do Brasil. Então, esse é um ponto que muita gente fica na dúvida. 4 milhões e meio realmente não faz, é o mínimo investido. Toda proposta de SAF ela tem que ter um mínimo investido, então esse valor de 4,5 não é a média e não é o máximo, ele é o mínimo investido. Porém, a gente vai trabalhar com um plano orçamentário. Né? Por exemplo, se dentro do plano orçamentário tiver 11 milhões uma temporada, nós precisamos de pôr 11 milhões para dentro, independente de como esse recurso vem. Né? Então, para que fique muito claro, 4,5 milhões é os 90 dividido em 20, que dá 4,5, que é o mínimo investido, porém a gente sabe que não faz uma temporada, ainda mais com mineiro, brasileiro, então a gente tem que deixar isso claro, porque o torcedor ficar 4,5 só que vai entrar dentro do clube, não, 4,5 não faz, mas o investidor ele tem a responsabilidade financeira e a partir do momento que se for constituída a SAF, toda a responsabilidade financeira é do investidor. Presidente, em relação ao futebol, no momento de contratações, qual será a participação desse investidor? O professor Flávio Alves, juntamente com os senhores, vocês vão ter autonomia de decidir, de contratar quem quiser? Se por um momento ou por outro o investidor não concordar com determinada situação, quem vai ter o poder de decisão? A SAF ou a diretoria do RT? Mas essa questão de como serão as contratações, a gente vai deixar para um segundo momento, né? Que a gente tem que respeitar a reunião do dia 28, tem que respeitar o conselheiro, né? Tem que respeitar a Assembleia Geral, né? Claro que a gente já tem uma estrutura de modelo de gestão pronta, né? E assim que passar o dia 28, caso for aprovado, aí a gente vai fazer toda essa estrutura de gestão. Para adiantar um pouco, né, é claro que a gente trouxe o Flávio, né, um cara que a gente confia muito, a gente sabe do potencial dele, então, assim, o RT não traria um executivo do gabarito do Flávio se ele não tivesse autonomia para trabalhar. Né? A minha situação, hoje eu estou como presidente da executiva,
caso for aprovado no dia 28, eu tenho que sentar com o pessoal da SAF também, né, para ver a continuidade através da SAF, e aí sim a gente poder passar para vocês como que vai funcionar esse modelo de gestão. Mas vocês já conhecem o trabalho da gente, sabe, né, até mesmo da capacidade que a gente tem de montagem de elenco, e eu sempre disse que o setor de futebol é um setor muito delicado, Esmar, tem que deixar na mão de pessoas que saibam fazer o futebol, né, a gente sabe como que é vestiário, como é dia a dia, né, com um elenco profissional, né, mas o investidor, né, que no caso é o Paulo, ele já acompanha nosso trabalho nesses 3 anos, sabe da nossa capacidade, sabe da nossa competência, e eu tenho certeza que caso o dia 28 for aprovado a SAF, né, ele vai ter 100% de confiança no nosso trabalho e vai deixar a gente trabalhar e fazer as contratações. Sendo aprovado pelos conselheiros de 28, essa primeira parcela, esse din começa a cair quando? Então, Esmar, a gente tem todo um planejamento, né? Inclusive questão de sócio torcedor, né? A gente nunca escondeu que a gente tem trabalhado muito, a gente nunca parou de trabalhar. Então, caso o dia 28 for aprovado, a gente já tem a estrutura de sócio torcedor, né? Para lançamento mesmo do sócio, a gente já tem um técnico que a gente quer anunciar na semana subsequente ao dia 28, ou seja, sexta tem a reunião. Caso aprovado for, talvez na segunda ou na terça-feira a gente já pretende anunciar técnico. A gente já tem atletas também que falta só assinar, porque como a gente não passou para a reunião ainda do conselho, não foi aprovado, então a gente tem que dar uma segurada. Mas caso aprovado for dia 28, Esmar, semana que vem a gente já vai ter muita novidade com relação a sócio-torcedor, com relação a técnico e até mesmo atletas. A gente já tem alguns atletas aí que a gente pode assinar já na segunda-feira e já divulgar a partir da outra semana. Conforme o contrato, pelo menos no início, 90 milhões, se a Vila Olímpica não for inclusa nesse processo todo, cai para 60, a renda mensal cai para 3 milhões. Como é que fica essa situação sem a Vila Olímpica? Isso aí é uma questão do investidor, né? Uma proposta dele, né? O investidor ele faz a proposta que ele achar que é melhor, né? E a Vila Olímpica foi feito, né? A dissolução da Vila Olímpica, ela passa a ficar disponível, né, para o projeto, né? Então essa proposta já deixa claro qual é a intenção, né, do investidor. Né, caso não tenha Vila Olímpica, provavelmente a URT precisa de ter um outro espaço, vamos dizer, para um centro de treinamento. Né? Então, dentro do projeto dele, ele vai apresentar para o conselho, vai apresentar para os membros da Assembleia qual é a ideia dele com relação à Vila Olímpica. Né? Mas, diante essa diferença de valor, a gente já sabe qual que é a tendência do que será feito na Vila Olímpica. Ainda dentro desse projeto, presidente, tive a oportunidade de dar uma olhadinha. Uma das coisas que eu achei extremamente importante, que foi frisado, jogos da URT serão mantidos no Zama Maciel. Caso acontecesse aí fora, o torcedor pode ficar tranquilo que a URT não vai perder esse direito. Com certeza, Esmar. Foi muito bem elaborada essa proposta, né, e a gente vem trabalhando muito para poder chegar nesse ponto. Né, a gente estudou muito sobre o assunto SAF, foram várias viagens. Né, eu estive no estado de São Paulo, né, estive no Cruzeiro, estive no Atlético, estive no Uberlândia, inclusive, né, conversando com o Fábio Mineiro. O Fábio Mineiro hoje é uma referência com relação à SAF, tanto é que o projeto dele deu certo, né, com acesso à Série C, um cara que participou da SAF do Atlético também. Então, a gente trocou muita experiência, né? A gente estudou muito sobre o assunto, não é só fazer uma SAF da nossa cabeça do jeito que a gente quer. Né? Estive em Belo Horizonte várias vezes reunido no escritório do Dr. Lucas Ottoni com toda a sua equipe, então foi tudo muito bem pensado, muito bem elaborado, e dentro disso há algumas situações para blindar o RT. Né, Asmar? Amanhã, por exemplo, se o investidor tiver o interesse de vender ou trocar o estádio, né, Zama Maciel, por exemplo, a gente precisa de ter uma outra estrutura para o RT mandar seus jogos, e tem que ser dentro de Patos. Ou seja, se tiver o interesse de negociar o estádio da URT, o RT tem que ter um novo estádio. Né? A questão da Vila Olímpica, a mesma situação. Se amanhã o investidor quiser trocar ou vender o patrimônio, que é a Vila Olímpica, a URT precisa de ter outro espaço como a Vila Olímpica. Então isso respalda, né, o patrimônio da URT. Né, a gente sempre escutou muito isso, né, Asmar? Eu vim da arquibancada, né, e quantas vezes que a gente não escutou, o empresário X vai pegar o estádio da URT, essa questão de patrimônio. E também a questão de propostas, né? Quantas vezes não se ouviu falar que o empresário da cidade ia construir um novo estádio para a URT, né, e em troca do estádio Zama Maciel, e a gente nunca teve isso oficial, né, e agora não, é uma proposta séria, uma proposta oficial, a proposta já está na mão do conselho, e dentro dessa SAF tem várias situações que blindam
a URT, por exemplo, também, né, como o escudo da URT, o nome da URT, as cores da URT. Se a URT tiver que jogar fora, não pode configurar, que é uma mudança de praça esportiva. Então, olha o nível de cuidado, né, que se tomou com relação a blindar a URT. E todo o patrimônio da URT que estiver envolvido na SAF, Esmar, é importante frisar, né, não pode trocar, não pode vender, se a URT não tiver uma nova estrutura para poder transferir a sua equipe profissional para lá. Então, muito bem elaborado com o Dr. Lucas Ottoni, né? Agradecer ele, toda a sua equipe e o investidor, o Paulo também, né? Nós fizemos viagem juntos, nós passamos 2 dias com o Dr. Lucas Ottoni em Belo Horizonte para estudar tudo isso e que o torcedor se sinta confortável, né? Que o torcedor da URT se sinta seguro do que está sendo feito, né? Para amanhã não ter esse burburinho, o investidor ele pode vender o patrimônio da URT a hora que ele quiser, ele pode tirar o URT de Patos de Minas, né? O URT vai ficar à mercê do investidor. Não, você tem várias situações que blindam, inclusive o modelo associativo continua, né, Esmar? A URT ela vai continuar tendo uma diretoria executiva, a URT vai continuar tendo um conselho deliberativo, vai continuar tendo o seu conselho fiscal e também a sua Assembleia Geral. Né? E dentro do modelo da SAF, você tem um conselho gestor e você tem um conselho fiscal. O modelo associativo tem direito a uma cadeira no conselho fiscal e uma cadeira no conselho administrativo. Então, assim, o conselho, a associação, ela vai estar junto com a SAF também, ela vai estar acompanhando cada passo que a SAF der. Então, tudo isso para dar muita segurança para o modelo associativo e para o torcedor do ORT. O que fala o contrato, presidente, em relação ao rompimento, se houver algum rompimento? A gente sabe que tem algumas SAFs no Brasil que acabaram dando certo e outras não deram certo. No fim, o clube só ficou com as dívidas. O que acontece nesse caso? Nós temos duas situações dentro dessa proposta, Esmar. Primeiro, se ficar 90% para o investidor, suponhamos que seja aprovado e que o investidor ele adquira 90% da SAF do ORT. Se amanhã ele quiser vender 10% para o Esmar Martins, por exemplo, o primeiro passo que tem que acontecer, qual é o valor que o Esmar está oferecendo para 10% dos 90% do investidor? E essa proposta ela tem que passar pela associação. A associação ela tem direito de comprar esses 10%. Então, sempre que o investidor tiver o interesse, se houver o interesse de vender alguma porcentagem da cota dele, ele tem primeiro que apresentar para o conselho, né, da URT, que é a associação. Então, a associação ela tem direito de adquirir, ela tem a prioridade de adquirir. E depois, se caso a associação ela não tiver o interesse de adquirir, tem todo um processo e um procedimento para poder se transferir alguma porcentagem desse investidor para um segundo investidor. Né? Então, não é simplesmente amanhã, né, o principal acionista falar eu quero vender para o Esmar 5% da SAF, chega, faz um contrato e vende. Não, você tem vários gatilhos que você precisa de tramitar dentro da associação para ser aprovado o investidor atual a revender, vamos dizer assim, algumas ações para um terceiro. Tá certo. Então está aí, Antônio César, alguns pontos em relação a esse contrato, né, do investidor, da SAF, da União Recreativa dos Trabalhadores, e é claro que agora nós vamos aguardar essa reunião que vai acontecer dia 28, né, para aprovação aí dos conselheiros, e após essa reunião, aí a gente volta a falar, mas desta vez, presidente, de futebol. Vamos, com certeza, a gente tem muita coisa adiantada, Esmar, o torcedor também pode ficar tranquilo que o trabalho nessa parte desportiva está muito bem feito, a gente tem trabalhado aí incansavelmente, né, e mais uma vez, né, a transparência acima de tudo, né, a proposta, inclusive, a gente mandou para a imprensa o resumo da proposta. Importante também ressaltar, Esmar, que a proposta completa ele está aqui conosco, então todo conselheiro e um membro de assembleia que tem direito a voto, que quiser olhar a proposta completa, ele está aqui. A gente não vinculou porque tem várias cláusulas, né, de confidencialidade dentro desse contrato, mas ela está aqui para o pessoal poder avaliar. Né? Mas torcedor pode ficar tranquilo, a gente não estaria colocando o nosso nome, né, envolvido a esse passo tão importante do ORT se não fosse algo sério, se não fosse algo que fizesse o bem para a instituição. Né, e foi muito trabalho, você mesmo vem acompanhando, depois que terminou o campeonato, a gente não parou um minuto, foram várias viagens, vários estudos, a gente trocou muita informação com vários clubes, não só o Uberlândia, como eu disse, né, eu conversei com o Maico de Itabirito, que lá também é SAF, conversei com o Thales, né, que é o CEO do Atlético, né, eu fui no estado de São Paulo, conheci duas equipes que estão fazendo o modelo associativo também, né, então assim, foi muito estudo, muito trabalho,
e blindando o máximo possível o RT para que o torcedor, como eu disse, sinta segurança no que está sendo feito, não ficar ponta solta, sabe, Asmar? Não ter aquela situação de burburinho na cidade amanhã, que está sendo fatiado o patrimônio da URT, que o URT está abrindo mão do seu patrimônio, pelo contrário, são pessoas sérias, a proposta é muito séria e é um projeto para se tornar o URT grande, né? O torcedor tem a certeza que o trabalho é esse e é um salto muito grande, mas com pessoas sérias e competentes, né, à frente do projeto. Só para a gente fechar, presidente, descontrair um pouquinho, eu já tenho a minha lista de alguns jogadores que o professor Flávio deverá contratar e o treinador na minha mente. Vou deixar para bater esse papo com o professor Flávio Alves assim que for aprovada essa questão da SAF, tá certo? É só hipótese, é só uma ideia de repórter que acompanha o dia a dia. Assim, Esmar, eu estou muito satisfeito com o trabalho na parte do futebol, né? Claro que a gente tem que respeitar o dia 28, a gente não pode deixar de falar isso, né? Tudo isso que está sendo feito é em cima do modelo, né, que pode vir a acontecer, que é a SAF, mas caso aprovado for, na semana que vem nós já vamos ter várias novidades, nós vamos passar para vocês da imprensa, inclusive, questão de lançamento de sócio, que dia que nós vamos apresentar o técnico, e nós temos aí uns 3 nomes de atletas que é só assinar que na semana que vem a gente já pretende anunciar, até para vocês da imprensa e o torcedor ver o nível de elenco que a gente está projetando em montar, né? É um elenco que será muito bem montado, um elenco para chegar mesmo. Claro que tem que dar certo dentro de campo, mas eu acredito que vocês vão ficar muito satisfeitos, né, com os primeiros nomes que a gente vai anunciar e já vai ter, né, uma noção, né, o gabarito, né, o nível do elenco que a gente pretende para 2027. Certo. Obrigado, presidente. Boa semana. Para o professor Flávio também, boa semana. Professor Wilton, que retorna, né? Realmente é um espetacular o trabalho que vocês fizeram esse ano e eu tenho certeza absoluta que fica esse elo com a imprensa, realmente é muito bom. Então, parabéns para vocês. Bom retorno e bom trabalho para todo mundo. Para o programa Bola em Jogo, o repórter Esmar Martins falando da União Recreativa dos Trabalhadores, que está renovando e inovando sempre, viu, Antônio César?